Olá, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Rebeca Seuane, eu sou gerente de especialização na FGV Educação Executiva e a gente está aqui para mais um webcast ao vivo com um tema super interessante para quem faz um curso dentro da área de gestão, que é oportunidade é igual a problema, ou melhor, problema é igual a oportunidade. Quando a gente está à frente de um problema, a gente precisa saber o que fazer com ele. Desistir não é uma opção. Então a gente está aqui com o Marcos Suca, ele é fundador da startup Lâmpada Mágica e gerente de planejamento na FGV. E a gente vai assistir a apresentação de como ele vê os problemas e transforma eles em oportunidades. Marcos, é com você. Obrigada pela sua presença. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu estou aqui para contar um pouco da minha história como empreendedor e ilustrar um pouco isso no mundo corporativo também, no dia a dia que muitos daqui passam. Para começar essa palestra, eu gostaria de voltar lá em 1995. Eu tinha 10 anos e tinha acabado de entrar no Pedro II. Pedro II é o colégio aqui no Rio de Janeiro. Eu era uma criança muito tímida e também tinha poucos amigos. Eu sempre fui um aluno muito mediano, então não tinha muito destaque na turma. E foi assim com 10, 11, 12, 13. E quando eu fiz 14 anos, tudo começou a mudar. Eu recebi um convite de um amigo super popular na escola e ele queria promover uma festa dentro da escola. E ele falou: Marcos, gostaria muito que você organizasse essa festa comigo. Eu falei: mas por que eu, cara? Não conheço muita gente aqui, não falo com as pessoas, sou tímido. Ele: cara, não quero saber, eu confio em você, eu gostaria muito que você organizasse comigo. Eu falei: tá bom. E aí a gente começou a organizar a festa, vendemos todos os convites, e aí contratamos DJ, comida, bebidas, e aí começamos a festa. No dia da festa, tudo dando muito certo, o pessoal se amarrando, e eu: caraca, eu não acredito, aquele moleque tímido agora, estou super popular. Só que, quando ninguém imaginava, o som parou, e a gente: que isso, cara, o que está acontecendo? E a gente saiu correndo para a mesa do DJ para entender o que tinha acontecido. Quando a gente chega lá, não tinha DJ nenhum na mesa. Quando a gente olha para o outro lado, o DJ está caído no chão, e o outro DJ que era para tocar no lugar dele, estava tomando conta dele. Aí, nesse momento, eu cheguei para o meu amigo que estava organizando: cara, o que a gente vai fazer agora? Ele: não sei. Nesse mesmo momento, eu olhei para a mesa do DJ, vi os CDs soltos lá, falei: cara, eu vou lá tocar. Peguei os CDs do DJ, coloquei no Discman na época, né? E aí a festa começou a bombar, começou a dar certo. Quando a gente viu, estava dando mais certo do que antes, quando eles estavam tocando. E nesse dia, foi a primeira vez que eu descobri que um problema pode ser uma grande oportunidade. E me transformei em DJ. Me transformei em DJ e segui essa carreira durante 15 anos. E foi esse o meu primeiro contato com o empreendedorismo. Eu comecei a fazer as festas na escola para os meus amigos, depois para a família dos meus amigos, e cheguei a tocar em festas para até 5.000 pessoas durante toda essa trajetória. Isso tudo me despertou para que eu começasse a cursar a administração. Foi um curso que tinha muito a ver com aquilo que eu queria fazer, que era promover eventos e alavancar minha carreira de DJ. Eu comecei a cursar a minha faculdade de administração. Na época, eu era um dos poucos alunos da minha turma que trabalhavam. Isso me deixava extremamente confortável. E eu falei: cara, é isso que eu quero ser empreendedor e vou seguir essa carreira por muito e muito tempo. E aí, no meio do caminho, me surge uma matéria que se chama estágio supervisionado. E a minha coordenadora falou: Marcos, você precisa fazer essa matéria de estágio supervisionado, senão você não vai conseguir pegar seu diploma. Eu falei: poxa, mas eu sou empreendedor, eu não preciso fazer estágio, eu posso ir lá e assinar meu estágio, minha matéria e me aprovar. Ela: Marcos, não vai rolar, né? Eu falei: tudo bem. Aí eu cheguei lá no dia, me inscrevi numa série de processos seletivos, e sempre que chegava na etapa de dinâmica de grupo, eu, que ainda herdei daquela criança muito tímida, esse meu jeito, deixava sempre todo mundo na dinâmica acabar de falar para levantar a mão. Quando chegava nessa hora, a pessoa que estava coordenando a dinâmica falava: obrigado, pessoal, pode ir todo mundo para casa. Como vocês devem imaginar, eu acabava ficando para trás e não passava nenhuma dinâmica. E eu falei: sabe de uma coisa? Eu vou ser DJ mesmo, então eu não preciso fazer estágio. E eu falei: depois eu dou um jeito nessa matéria. E voltei para as minhas festinhas, voltei a ganhar meu dinheiro, que na época eu já conseguia viver muito bem com o dinheiro das festas. Só que faltando 6 meses para acabar a faculdade,
a minha coordenadora me chamou, Marcos, não tem jeito, você vai ter que fazer essa matéria de estágio supervisionado. Eu falei, tá bom. Dessa vez eu nem tentei insistir e fui lá para mais uma série de dinâmicas de grupo. Mas dessa vez eu já estava um pouco mais sagaz e deixava para ser o penúltimo a falar. E aí eu consegui, finalmente, depois de 15 processos seletivos, passar no meu primeiro estágio. Na época eu comecei a estagiar na Vivo e fiz durante 9 anos no mundo corporativo, durante 9 anos da minha trajetória no mundo corporativo, eu passei pela Vivo, pela Oi e pela Redditor, sempre nas áreas de planejamento. E aí todo aquele preconceito que eu tinha de que eu queria ser empreendedor, eu não queria trabalhar no mundo corporativo, eu vi que não era bem assim. E no mundo corporativo você poderia sim desenvolver suas habilidades de empreendedor. E foi lá que eu comecei a aprender, principalmente as minhas habilidades de conviver em time, de estimular o time a render mais, de trabalhar esse meu lado de líder e principalmente encontrar um propósito nas minhas atividades. Mesmo não sendo uma empresa criada por mim, mesmo não sendo uma startup minha, eu buscava no meu dia a dia, nas atividades que eu fazia, sempre encontrar um propósito e ver o impacto que aquilo fazia na vida dos clientes, na vida dos outros funcionários. Isso me alimentava muito. Então, eu tive uma trajetória muito legal no mundo corporativo, cresci bastante, eu estava muito bem na fita, só que chegou um momento que me bateu uma grande dúvida. E eu comecei a me questionar se era realmente isso que eu queria. E eu comecei a buscar alguma forma de criar um mindset que eu pudesse buscar uma solução para esse momento. E aí, um amigo meu falou, cara, eu lembro que você tinha me falado que você queria muito fazer um intercâmbio no exterior, na época de escola, mas você não conseguiu fazer por causa de grana. Eu falei, é verdade. Ele, por que você não tira suas férias agora, um mês, e aproveita para viajar e fazer um curso de inglês? Eu falei, cara, boa ideia, vou fazer isso então. E nessa época eu fechei um curso em Londres, um curso de inglês de um mês em Londres, e fui lá me aventurar naquilo que eu sempre tive vontade de fazer, mas na época eu não tinha condições. Quando eu cheguei em Londres, me bateu um medo absurdo, que o meu inglês era horroroso, e quando eu cheguei no hostel para fazer meu check-in, eu demorei cerca de 10 minutos para a menina conseguir entender que eu já tinha feito a reserva pelo Booking. E aí, na hora que eu cheguei na minha cama, eu falei, caraca, como é que eu vou ficar aqui um mês sem saber falar quase nada de inglês? E os primeiros dias foram agoniantes, até que eu cheguei para começar minha aula de inglês. E aí foi uma grande descoberta. Quando eu entrei na minha turma, eu vi que estava todo mundo exatamente na mesma condição do que eu. Ninguém sabia falar inglês direito. E ali eu comecei a me soltar, todo mundo começou a se soltar. A gente conversava muito nas aulas sem vergonha e a gente combinava chopp, saía para beber. Quando saía para beber, ficava todo mundo fluente no inglês. E isso daí foi abrindo minha cabeça de uma maneira tão absurda. Eu que tinha criado um monstro, achando que ia ser uma dificuldade absurda. Essa viagem abriu minha cabeça para novas possibilidades. E aí eu falei, cara, é isso. Essa daí foi minha turma, que estudou comigo em Londres. Aí tinha búlgaro, italiano, japonês. Então, assim, conheci várias culturas. Eu que nunca tinha viajado para outro lugar sem ser os Estados Unidos. Então, foi uma coisa que abriu muito a minha cabeça. E aí eu voltei para o Brasil. E quando eu voltei para o Brasil, essa viagem me despertou um processo de autoconhecimento muito interessante. Eu falei, cara, eu posso muito mais daquilo que eu realmente estava fazendo na minha vida antes. E eu comecei a buscar atividades que me trouxessem, me aprofundar cada vez mais nesse processo de autoconhecimento. Então eu comecei a praticar meditação, fazer yoga e slackline. Slackline é um esporte que você faz uma travessia numa fita que fica presa em 2 pontos. Tipo uma corda bamba. E eu trouxe aqui uma foto de um dia que foi muito, muito marcante na minha vida, que eu senti um medo absurdo, que foi um highline que eu fiz aqui em Copacabana, numa altura aí de 20 metros. Então, assim, uma altura muito grande e que você fica extremamente vulnerável. E, assim, foi um exercício grande de buscar sair da zona de conforto. E nesse dia eu vi como a minha mente expandiu de fazer algo que realmente me desafiava muito. E todo esse processo foi muito importante para que eu desse os próximos passos na minha vida.
E aí, eu cheguei no meu trabalho na época, eu falei, cara, eu vou pedir demissão e vou tentar tocar algum projeto. Só que ao mesmo tempo me bateu um medo absurdo de abrir mão do meu salário, que era aquela minha segurança que eu tinha todo mês entrando na minha conta para arriscar em algo que eu não fazia a menor ideia se ia dar certo ou não. Mas eu respirei fundo e fui lá tentar arriscar isso. E aí, nesse processo, eu resgatei o meu propósito, lá da época de DJ, que não era ser DJ e tocar música nas festas. O que me alegrava mesmo era conectar as pessoas e levar a energia delas. Eu adorava ver a pista bombando, eu adorava interagir com o pessoal, e isso que me levava. Eu falei, cara, eu vou encontrar alguma coisa nesse caminho, então, para começar a empreender. E aí, eu vivia um problema na minha família muito interessante. A gente estava passando pelo aniversário de 3 anos da minha sobrinha, que é essa coisa linda. E no primeiro aniversário e no segundo aniversário dela, ela tinha ganhado um monte de presente. O quarto dela estava entulhado de brinquedos e a gente não fazia a menor ideia do que fazer para que no terceiro aniversário ela não ganhasse tanto brinquedo. Aí sentou minha irmã, meu pai e eu para tentar encontrar uma solução para isso. Aí meu pai chegou, já sei, eu tenho uma ideia. Vamos pegar a poupança da Alice, colocar no convite a conta e a agência fala, pessoal, quem quiser dar um presentinho para a Alice, deposita um dinheirinho na conta dela. Aí olhou eu para minha irmã e para o meu pai e falou, poxa pai, muito impessoal isso, né? Aí ele, tem razão. Enfim, a Alice no aniversário dela ganhou mais um monte de presente, entulhou mais ainda no quarto dela, mas eu fiquei com essa ideia na minha cabeça. E nesse momento eu vi que esse problema poderia ser mais uma oportunidade na minha vida. E foi aí que iniciou todo esse processo de eu começar a empreender. E nasce a Lâmpada Mágica. A Lâmpada Mágica é uma plataforma onde a criança que vai fazer aniversário escolhe 3 sonhos para serem realizados. E os convidados, ao invés de levarem os presentes para a festa, eles entram na plataforma e compram parte desse sonho. Eu trouxe alguns exemplos de alguns sonhos que a gente já realizou na plataforma. A Alice, por exemplo, minha sobrinha, ela conseguiu viajar para a Disney e, além disso, ganhou brinquedos no dia da festa através da plataforma. Outras crianças também conseguiram realizar sonhos e viajaram ao invés de encherem suas casas de entulho. A ideia da Lâmpada Mágica é estimular um consumo consciente nessas crianças desde pequeno e fazer ela valorizar aquilo que realmente importa para ela. E de quebra, a gente tem mais uma funcionalidade na plataforma que é, de toda a taxa da Lâmpada Mágica, 10% o nosso cliente escolhe uma instituição de caridade para doar parte dos sonhos realizados. Isso daí é algo que engrandece muito, traz muito valor para o negócio, porque além de estimular a criança no consumo consciente, ela também estimula a colaboração, a passar aquilo que ela ganha para outras crianças. Então é um projeto que tem uma pegada social muito forte e que me alimenta muito, alimenta muito todas as pessoas que estão envolvidas.